Oi, pessoal. Vamos para mais uma aula de transporte urbano CIV 0141. Aqui é a professora Cristina Badini e vamos para mais essa aula dessa disciplina. Hoje a gente vai falar de mobilidade urbana, políticas públicas de mobilidade urbana, conquistas, algumas, e desafios, muitos desafios. Então, o que é a mobilidade urbana, A gente entende como a capacidade de deslocamento de pessoas e bens no espaço urbano para a realização das atividades cotidianas num tempo considerado ideal, de um modo confortável e seguro. A gente viu, na aula passada, que mais de 80% da população mora nas cidades, aglomerados urbanos. Então, e todo mundo, com essa crise agora da pandemia, a gente viu o que é você não se movimentar na cidade, você não circular. E, e essa crise, principalmente na questão do transporte, ela se agravou com a pandemia. Então, vocês, a maioria é daqui, a maioria de vocês é daqui, de Macapá, vive aqui, mas já sente, a problemática do se deslocar nas cidades. Então, imagina nos grandes centros, onde as pessoas às vezes têm que sair para o seu trabalho 2, 3 horas antes, 3 horas para chegar no trabalho, 3 horas para voltar para casa. Isso é qualidade de vida? A segunda questão é que locais onde o adensamento urbano se deu de forma desordenada e rápida, impedindo planejamento e estrutura adequada, prejudicou a questão da mobilidade. Terceiro, a mobilidade dos moradores desses locais fica muito comprometida, e tem um grande impacto na economia local e na qualidade de vida das pessoas, além de custar caro ao Estado e à sociedade em virtude das perdas que proporciona. Pois é, gente, ninguém ganha estando preso no congestionamento. Nem o trabalhador, nem o empregador, nem a população em geral, porque inclusive a poluição dos congestionamentos, ela já teve até estudo da ANTP, Associação Nacional de Transporte Público, e do IPEA, Instituto Federal, sobre quanto custa o congestionamento nas cidades. E foi assim, faz já alguns anos, mas esse valor era muito alto. Eu não me lembro agora se eram 500 milhões. Isso é até um bom caso para vocês procurarem na internet. Quanto custam os congestionamentos para a população urbana do Brasil? Então, estudos que conseguem medir, olha, o custo das doenças respiratórias e do estresse, as perdas de materiais perecíveis ou mesmo com cuidados necessários para a conservação, queda na produtividade em geral e os custos decorrentes dos impactos ambientais causados pelas emissões de CO2, questão do petróleo e do carvão. Então, também tem um professor da USP muito famoso, o professor Saldiva. Ele tem estudado lá em São Paulo quantas mortes, e quantas pessoas que não chegam a morrer, mas têm problemas pulmonares muito graves por conta da poluição e principalmente gerada, pela poluição dos automóveis, dos caminhões, dos ônibus. Mobilidade urbana de modo eficiente, em termos sociais, econômicos e ambientais, é sustentabilidade. Com mais tecnologia e inovação, é um dos urgentes desafios desse século. Então,
o que a gente almeja é o que nós chamamos de mobilidade urbana sustentável. Não sei se vocês já viram falar, mas muito se fala em cidades inteligentes, né? Cidades inteligentes não podem, né? Não conseguimos chamar uma cidade de uma cidade inteligente, quer dizer, só com alta tecnologia. A cidade inteligente também tem a questão da sustentabilidade como um pilar. E aí a questão da acessibilidade e mobilidade, alguns conceitos. A gente vai tratar em outras aulas, eu não coloquei muito aqui a questão da acessibilidade, porque nós vamos tratar uma aula específica sobre acessibilidade. Mas aí, mobilidade urbana é esse atributo das cidades, né? Se refere à capacidade, à facilidade de deslocamento de pessoas e bens no espaço urbano. A gente não pode esquecer que a vida da cidade, ela também tem o deslocamento da carga urbana, né? Imagina, como abastecer os supermercados, as lojas e tudo, os mercadinhos, né? Tais deslocamentos são feitos através de veículos, vias e toda a infraestrutura, né? Vias, calçadas, que possibilitam esse ir e vir cotidiano, né? Aquelas viagens que todo dia a gente tem que fazer, né? Viagem, escola, residência, universidade, residência, trabalho, residência. Então, esse é o resultado, mobilidade é o resultado da interação entre os deslocamentos de pessoas e bens com a cidade, né? Aí a gente teve, e isso é o que na época era um anteprojeto, né, da Política Nacional de Mobilidade Urbana, que já virou a Lei 2.305 de 2012. Então, sustentabilidade para a mobilidade urbana é uma extensão do conceito utilizado na área ambiental, dada pela capacidade de fazer as viagens necessárias para a realização de seus direitos básicos de cidadão, com o menor gasto de energia possível e menor impacto do meio ambiente, tornando-a ecologicamente sustentável. Isso é o Renato Boareto, é um grande amigo meu, que trabalha muito essa questão da sustentabilidade, porque inicialmente a questão ambiental ela estava muito voltada para o campo, né? Depois que se viu que nas cidades você também tem que trabalhar a sustentabilidade, né? Não é só a questão do desmatamento, já que a maior parte das pessoas está vivendo nas cidades, né? Então, a mobilidade urbana na escala humana, né? É um atributo das cidades relativo ao deslocamento de pessoas e bens no espaço urbano, utilizando veículos, vias e toda a infraestrutura urbana. Aí a gente vê uma figura mostrando um pouco isso, né? A mobilidade não é só dos automóveis, a mobilidade também ela do pessoal que utiliza bicicleta, pessoal que caminha, pessoal que está nos ônibus, isso tudo é mobilidade, né? Então, a gente, nas medições que já foram feitas, né, nas metrópoles, 65% das viagens são por motivo trabalho, 30% escola e 5% lazer. Então, essa é uma pesquisa. A gente vai ver um pouquinho mais para frente como que a gente chega nesses dados aí, mas é muito comum você fazer uma pesquisa onde você pergunta às pessoas, né? Escolhe uma amostra, né? E pergunta: que viagens vocês fizeram ontem? Que viagens a tua família, né? Em cada casa, né? Fez ontem. Aí a pessoa vai dizer: ah, ontem eu fui para o meu trabalho e voltei. Ah, ontem o meu filho foi para a escola e voltou. Se bem que agora na pandemia até esse tipo de pesquisa a gente
tem mais dificuldade de fazer, porque grande parte, né, não está se deslocando. Então aí vocês estão vendo o perfil de mobilidade, perfil da mobilidade, né? Então, é, é bastante antigo, né, 2005, mas ele não mudou muito ao longo desses anos, a não ser agora na pandemia, né? Então a gente tem, né, aí a gente tem o número de viagens anuais e os vários modais, né? Então nós temos a nível municipal, metropolitano, viagem sobre trilho, transporte coletivo, né, em verde, viagens de automóvel, de moto, transporte individual, né, aí por bicicleta, a pé. Esse é o total de viagens, aí 50,6 bilhões de viagens por ano. O não motorizado aí com 21%. Mobilidade por habitante, né, por porte da cidade e modo. Aí você tem cidades até 1 milhão de habitantes, maior que 1 milhão de habitantes, entre 500 e 1 milhão, entre 250 mil e 500 mil, entre 100 mil e 250 mil, 60 mil a 100 mil, e aí no total. Então nós temos o transporte coletivo em azul, né, em verde automóvel, em amarelo moto, depois bicicleta e a pé. Vocês podem notar, né, que a mobilidade a pé ela não é muito trabalhada, mas ela é bastante representativa nas cidades. Olha. Praticamente nas cidades menores, né, que ela é um pouco mais proporcional, né, ao transporte coletivo e ao automóvel. Mas vocês podem ver também que nas cidades grandes o transporte coletivo transporta praticamente o mesmo número de viagens que o transporte por automóvel, né? E o a pé maior que todos. Interessante esse gráfico, né? Então, essa divisão modal, que também, em tempos normais, não mudou muito, né? A pé quase 40%, né? De transporte coletivo quase 30%, de automóvel 28%, né? Bicicleta 2% e moto 2%. Né? E aí no transporte coletivo, ainda para as grandes metrópoles, a gente tem ônibus 22,3%, ônibus metropolitano 4% e sobre trilho 3%. Nas cidades médias, onde você não tem metrôs, trens, você praticamente 90% do transporte coletivo é feito por ônibus municipal. E a gente tem uma pequena quantidade, né, de ônibus metropolitano. Por exemplo, aqui a gente tem a maioria ônibus municipal e um pequeno percentual que é ônibus Santana Macapá. Aí a gente tem a divisão modal, né, por porte de município. Né? A gente tem ainda em azul transporte coletivo, né? Em vermelho automóvel, moto, bicicleta e a pé.
e a distância percorrida pelas pessoas por modo e porte de município. Então aí a gente tem na vertical quilômetros por habitante por dia. Você vê a diferença, né, do deslocamento das pessoas numa grande cidade, né, com mais de 1 milhão de habitantes, e uma pequena cidade, né, de 60 a 100 mil habitantes. Mas o coletivo, mesmo nas grandes cidades, nas cidades médias, né, de 500 a 1 milhão de habitantes, que a gente tem um pouco mais de equilíbrio entre o coletivo e o individual. Aí a gente tem o tempo gasto por habitante, por porte de município, né? No coletivo, em azul, individual, em verde, e o não motorizado. Né? O tempo é maior, né, no transporte coletivo, em tempo em minutos, principalmente nas grandes cidades. Você vê que nas pequenas cidades, o não motorizado o tempo é maior. Nas cidades de 500 a 1 milhão de habitantes, é praticamente equilibrado, né? O transporte coletivo, o tempo no individual e no não motorizado. E a energia gasta por habitante por dia. Né? Então a gente tem nas cidades com mais de 1 milhão de habitantes, a gente tem no transporte individual gasto bem mais energia que no transporte coletivo, né? E emissão de partículas. Aí vai reduzindo, até que nas cidades pequenas também é mais ou menos equilibrado entre o transporte coletivo e o transporte individual. E com relação à emissão de poluentes por habitante, nas grandes cidades, em azul aí os ônibus urbanos, em verde os metropolitanos, em amarelo o automóvel e em verde claro a moto. As motos poluem muito, gente. Agora, mais recentemente, os fabricantes têm trabalhado bastante a redução da poluição por motos, mas como a gente ainda tem em circulação motos muito antigas, né? A gente tem a moto proporcionalmente poluindo bastante. E aí a poluição em gramas por habitante. E os custos, né, individuais da mobilidade por modo e porte de município. Então, vocês podem ver que em verde o transporte individual, o custo é bem maior do que no transporte coletivo. Esse é o custo individual, né, por pessoa. E que vai baixando enquanto a cidade vai reduzindo o número de habitantes. Mas mesmo assim, vocês podem notar que nas cidades pequenas, o custo ainda do transporte individual é bem alto. E o custo de mobilidade, né, e de externalidades por modo. Né? Então, a gente tem em azul, né, o transporte coletivo, a gente tem o custo social, a poluição e os acidentes. Né? Em reais, em bilhões de reais. Você vê que o custo individual, né, ele é bem maior que os outros custos. Né? E a gente tem esse custo total de 109,5 bilhões de reais por ano gastos na mobilidade urbana. Os dados são antigos, gente, mas a gente não tem
mais dados sobre esse levantamento que foi feito, né, pela NTP e pelo IPEA. E aí a gente está vendo a questão da rapidez da locomoção, né? Você tem, primeiro desenho aí, até 6 quilômetros, né? Então, em seguida, até 1,5 km, né? E embaixo, até 400 metros. Então, até 400 metros está lá o pedestre, né? Depois a bicicleta, automóvel, ônibus e trem. Até 1,5 km, a bicicleta está na frente, né? E até 6 quilômetros é o transporte por carro. E o espaço ocupado, né, gente? Se a gente for pensar que, às vezes, uma pessoa dentro de um automóvel, né, olha o espaço que ela ocupa, até 1.200 metros quadrados. Na bicicleta, 187 metros quadrados, né? Isso daí, um espaço necessário para acomodar 75 pessoas. A pé, né, 75 pessoas a pé, 115 metros quadrados, e de ônibus, 50 metros quadrados. O espaço urbano, gente, ele é muito. Ele tem que ser avaliado, porque ele custa, né? Custo da calçada, é o custo da via, o custo do asfalto, da pintura, das placas, né? Não é um custo barato, o custo da iluminação, né? O custo dos sistemas, né? Todos implantados na via. Então, esse espaço que o automóvel ocupa não é barato. Aí temos então o custo energético, então, né, em quilocalorias consumidas por meio de transporte. Nossa, realmente o automóvel está lá em cima com relação, por exemplo, ao pedestre, né, e à bicicleta. E aí, uma vaga de automóvel equivale a 12 vagas de bicicleta. Aí vocês podem verificar, né? Olha a escala. É um gráfico comparativo do espaço ocupado em via pública por 150 pessoas. Então, a gente tem, se essas pessoas forem pedestres, né, 230 metros quadrados. Se for em ônibus, né, 100 metros quadrados. Em bicicleta, 375 metros quadrados. Em automóveis, né, com uma taxa de ocupação de 2 pessoas por automóvel, 2.400 metros quadrados. É um dado da Espanha esse. E aí temos alguns bons exemplos urbanísticos, né? A primeira imagem é um acesso ao metrô, né, de São Paulo, né? Você tem trechos de ciclovia, você tem aluguel nas estações do metrô de ciclovia, e você até pode transportar em alguns vagões a sua bicicleta. Você tem em Sorocaba, por sinal é a cidade que eu nasci, mas aqui esse dado de 42 quilômetros, gente, desculpe, já está defasado. Eles já estão chegando em quase 100 quilômetros de vias para bicicleta. Foi um investimento grande que os prefeitos, os 2, 3 prefeitos anteriores, né, eles investiram muito, né? O prefeito era um médico, quando ele viu os dados, né, da Associação Nacional de Transporte Público, e foi feito um seminário em Sorocaba, e lá não era como aqui, gente. Lá não tinha. Aqui as pessoas utilizam muito bicicleta, né? Lá não utilizavam. Mas o prefeito, não, vou dar condições, né, vou incentivar. Fez vários programas, né? Colocou as bicicletas compartilhadas, é, fazia várias atividades nos domingos, né? E as pessoas começaram a andar de bicicleta.
E aí também no Rio de Janeiro, né, a gente tem mais de 100 quilômetros de malha cicloviária, e a bicicleta também é bastante utilizada. E aí, vamos falar um pouquinho, né, de um plano diretor de transporte, trânsito e mobilidade urbana. Algumas premissas, né, orientadoras do plano diretor de transporte para uma cidade, né? Então, definir quais os objetivos para o sistema de transporte e para a circulação viária. Definir algumas estratégias imediatas, indicando alguns princípios, que são definir também planos e projetos de longo prazo, inserir referências e critérios para a revisão da legislação urbana e estabelecer diretrizes gerais das políticas de transporte para as regiões metropolitanas. Não adianta, né, gente? Você, por exemplo, aqui em Macapá, você vive, as pessoas vivem aqui em Macapá. Vamos fazer o plano diretor de Macapá. Sim, mas e o tanto de interação que existe entre Santana e Macapá, por exemplo? Né? Eles vão ficar de fora do plano diretor. Então, evidentemente que a indicação é que a gente já caminhe para um plano diretor de mobilidade urbana metropolitano. Então, conceber uma cidade sustentável, facilitar as conexões urbanas, os fluxos de pessoas e bem, a ampliação dos direitos e de cidadania. Então, quais seriam os principais objetivos, né, desse plano diretor de mobilidade urbana? Promover o aumento da acessibilidade da população, promover a diminuição dos tempos de viagem e dos processos, racionalizar o uso de infraestrutura disponível, evitando desperdícios e sobreposições desnecessárias. Gente, isso é muito importante. A gente vê algumas cidades, como por exemplo Recife, um corredor de ônibus ao lado de uma linha de trem. Né? Isso é jogar dinheiro fora, né, gente? Porque tantos espaços precisando de transporte e você praticamente põe dois sistemas, né, paralelos. Promover a integração física, operacional e tarifária entre os vários meios de transporte. Porque não pode ser pensado, não, eu vou de ônibus. Aqui, por exemplo, né, nas cidades aqui do norte, poderiam existir sistemas de transporte urbano pelo rio. Né? Por que eles não rolaram até agora? Quer dizer, eles também não chegam em qualquer lugar. Então, se você fizer um sistema de barco, por exemplo, você vai ter que integrar com o ônibus. Se a pessoa não vai chegar, descer na beira do rio, ela tem que chegar em algum lugar da cidade, que provavelmente, né, não vai ser na beira do rio. Então, a integração física, né, com espaços adequados. A pessoa não pode descer, tomar chuva ou tomar um sol danado. Tem que ter um espaço adequado. Integração física, operacional, quer dizer, não pode chegar e ficar uma hora, chegar no local desejado de barco, ficar uma hora esperando o ônibus chegar. Não tem sentido. Então, chegou, já tem que ter a integração próxima ali. E tarifária, né? Tem que valer a pena essa integração tarifária, senão as pessoas vão optar por alguma coisa mais barata, né? Diminuir os custos operacionais, né? Reduzir o custo da tarifa para o trabalhador, essencial, né, gente? No momento que a gente está vivendo, né, as pessoas, muita gente desempregada, não é possível
a gente não pensar na tarifa. Em outras, em outros países, nós temos a tarifa não, que não é bancada só por quem utiliza, né? Se você for para Paris, se você for para Madrid, uma parte da tarifa é paga pela sociedade, porque se a gente imaginar que o trabalhador não tem como chegar, ou imagina uma greve, né? A cidade para. Então, o interesse não é só do trabalhador, mas também do empregador, também das pessoas que vivem na cidade, que as pessoas cheguem nos seus locais com um custo adequado, né? Incorporar os desejos da sociedade. Isso é fundamental, gente. Não adianta você fazer um transporte em que a sociedade não diga o que ela quer, o que ela precisa. Imagina nós aqui da universidade, né? Adianta você pôr um ônibus até as 10 horas da noite e as aulas à noite terminam às 11 horas? Adianta. As pessoas precisam do ônibus quando elas saírem da última aula. Isso é fundamental. Além de reduzir o impacto ambiental na sua operação. É isso que eu falei sobre a questão, principalmente da poluição, né? Agora já está se discutindo transporte, até carro, né, elétrico, mas há uma discussão grande lá em São Paulo. Existiu ônibus, trólebus, né, ônibus elétrico, já foi uma época, e depois, claro que tinha alguns problemas, era uma catenária, às vezes em cima do ônibus tinha uma linha que era ligada à parte elétrica, mas às vezes essa linha caiu, o ônibus tinha que parar e tal. Então, praticamente, eu até não sei se ainda tem alguns ônibus elétricos circulando, mas a questão da eletricidade como forma de energia nos ônibus, ela avançou muito, né? Então você já tem outros sistemas, né, para trens, para ônibus que reduzem esse impacto ambiental. Promover uma maior fluidez no trânsito, né? Se a gente for imaginar que cada carro, né, leva uma pessoa, né? E vocês viram anteriormente o espaço que ele ocupa, então você se colocar as 70 pessoas dos carros num, num ônibus, olha o espaço que a gente está diminuindo, né, de ocupação na malha viária. Então, promove uma maior fluidez, né? Ocupando menos espaço, você consegue ter uma fluidez maior. Promover a segurança. Ah, gente, essa questão da segurança é tão fundamental, sabe? Porque o trânsito, ele chega, antes da pandemia, né, a matar no mundo mais de 1 milhão de pessoas. Aqui no Brasil, mais de uma pessoa morria por dia, mais de 100 pessoas morrem ou morriam antes da pandemia por dia por acidente de trânsito. Isso sem contar as pessoas que ficam com problemas a vida toda. Às vezes perdeu um membro, ou ficou com uma cicatriz, ou num acidente de trânsito não estava de cinto, foi arremessada, né? E aí a gente tem problemas de cegueira, né? Problemas na face, né? Então, isso custa muito caro, sabe? O mesmo IPEA e a NTP já fizeram estudos de quanto custam os acidentes nas cidades e assim, coisa de 2% do PIB. Então, é se a gente for pensar, né, uma coisa tão idiota, né? Você tá aqui, aí a pessoa sai
e do nada, né, ou é atropelado, ou um pedestre atropelado, um ciclista. Esses dias mesmo, né, a gente, não sei se vocês viram, esse casal de ciclistas que um carro atropelou e a moça morreu e o ciclista ainda está internado. Dizer uma coisa, assim, um corte na vida da família que é horrível, horrível. Eu já perdi o meu marido mesmo, sou viúva, por conta de um acidente de trânsito, né, em que ele estava na calçada e uma Kombi dirigida por uma pessoa embriagada entrou na calçada e ele morreu. E a minha vida teve que mudar completamente. Isso foi em Belém, eu até mudei para São Paulo, mudei de cidade, foi um transtorno na nossa vida, uma pessoa maravilhosa. Promover a hierarquização do sistema viário de acordo com as diretrizes macroviárias do município. Isso é muito importante também, gente. Olha, uma via, né, local, a gente não tem que ter uma velocidade reduzida, né? Não pode estar passando determinado tipo de veículo. Então, essa hierarquização, ela é muito, muito importante, né? Curitiba foi a cidade que trabalhou bem, né? Então, você tinha próximo ali aos corredores de ônibus, você ia tendo também uma liberação maior do número de prédios, né, do número de andares que os prédios podiam ser construídos, né, e quanto mais longe das linhas dos corredores de ônibus, menor ia sendo o que as pessoas poderiam também construir. Então, aí se a gente for olhar a questão das políticas urbanas, a gente tem esses círculos aí, laranja, o amarelo e o azul, mostrando, por exemplo, no planejamento urbano, você tem que interagir essas políticas, é do planejamento urbano, planejamento de transporte e o planejamento da circulação. Com essas interações, por exemplo, na questão do planejamento urbano, com o planejamento de transporte, você tem que olhar a infraestrutura viária e o sistema de transporte. Na interação do planejamento urbano com o planejamento da circulação, você vai se atentar aos equipamentos públicos e ao uso e ocupação do solo. E com relação ao planejamento de transporte e ao planejamento da circulação, você vai ver a educação, a fiscalização e o uso das vias. Então, o que a gente quis mostrar aqui é que todos esses níveis de planejamento, eles têm que estar muito articulados para que a gente tenha uma cidade com qualidade de vida, né, gente? É isso que é sempre, ou deveria ser o intuito de se planejar uma política pública. E as cidades sustentáveis, né, garantem a mobilidade de sua população, tornando o transporte coletivo competitivo em tempo com os automóveis privados. Então, a gente tem medidas como corredores exclusivos, faixas exclusivas, faixa para veículos de alta ocupação, atuação dos sinais pelos ônibus, semáforos, né? Sinais são destinação de vias exclusivas para o transporte público e transporte não motorizado, porque a questão da priorização do ônibus, gente, é que o ônibus ele custa muito caro, né? O ônibus custa não menos do que R$ 500 mil e, e transporta a maioria da população. A gente viu os dados de transporte lá atrás. Então, se você tem um veículo desse e deixa ele preso no congestionamento, não tem o menor sentido. Então,
corredores exclusivos, né, que têm uma segregação física, faixas exclusivas para ônibus, que são com a pintura, né, ou com tachões. E também, já algumas cidades usam essas faixas para veículos de alta ocupação. Se você está em São Paulo, por exemplo, se está no táxi, o táxi está ocupado, você pode usar o corredor de ônibus. Em seguida, o gerenciamento do crescimento da demanda para o fluxo pesado sem a expansão da capacidade viária. Então, expandir, né, uma cidade, né, expandir a capacidade viária custa. Custa, desapropriação, é um custo bastante alto. E aí a gente está vendo algumas imagens, né, de prioridade para o transporte coletivo. A gente tem essa imagem da direita, né, o ônibus azul, é o corredor da MTU, é o corredor melhor avaliado que liga a região metropolitana de São Paulo, lá para o lado do ABC paulista. E a imagem da esquerda é Curitiba, corredor de ônibus, primeira corredor de ônibus brasileira, né, gente? E aí feita por técnicos, engenheiros de transportes brasileiros, na época do Jaime Lerner. Aí estão as estações tubos, e foi uma priorização muito feliz, e depois a gente vendeu essa tecnologia para o mundo todo, né? Inclusive, o transporte de Bogotá, ele já é um avanço com relação ao corredor de ônibus de Curitiba. E também em Bogotá foi feita por técnicos brasileiros. Por que ele é um avanço com relação a Curitiba? Porque ele já foi criado com faixas para ultrapassagem dos ônibus, né? Então, é um corredor que aumentou a capacidade. O ônibus não precisa esperar pelo outro enquanto ele está parado no ponto. E também essa questão de você tirar de dentro do ônibus e colocar na estação o pagamento da tarifa, agiliza o embarque. Então, você melhora o tempo. Você faz com que um ônibus consiga fazer mais viagens, né? Então, olha, gente, na América do Sul todinho, os corredores que foram projetados por brasileiros, né, que cuidam de transporte. Aí mais uma imagem, né, do corredor. Aqui já é o Transmilênio, deixa eu ver. Tá vendo? Você tendo duas estações, você pode colocar uma estação que vá direto, né? Direto, olha, digamos que se fosse aqui, seria Macapá, Santana, se tivesse um corredor de ônibus. Então, você pode colocar um ônibus que vá direto, um ônibus que pare em duas ou três estações e um ônibus que vá parando estação por estação. Então, tudo isso é um planejamento operacional. E aí a pessoa que precisa parar numa estação, ela já sabe qual ônibus que ela vai pegar, né? Isso tem que ser bem sinalizado. Desenho urbano, gente, e muito importante, a gente tem que pensar na cidade para as pessoas, né? A cidade destina-se às pessoas e não aos automóveis. O transporte público de qualidade é compatível com essa filosofia. Também faz parte dela a priorização do pedestre e do ciclista, né? Porque a gente viu que o número de viagens a pé é bastante grande. E aí eu pergunto para vocês, assim, a gente cuida do pedestre aqui em Macapá, por exemplo? Olha a qualidade das calçadas, olha a qualidade das faixas de pedestre, né? Então essa cidade é para as pessoas. A gente tem até sinalização para os automóveis, mas tem sinalização para as pessoas?
Cidades da Europa têm sinalização para as pessoas. Os equipamentos públicos devem ter o melhor desenho urbano possível para garantir sua atratividade à população e o prazer dela de usufruir. Gente, a cidade, ela tem que ser agradável, né? Ela tem que ser um lugar que você curta, né? Macapá é uma cidade agradável, mas pense como seria bom se ele tivesse uma melhor qualidade do sistema viário, né? Calçadas para todos, faixas. Seria. É, tem uma natureza muito agradável, né? Com esse rio Amazonas, com a ventilação que a gente tem. Então, a gente tem que trabalhar muito e vai precisar muito da geração de vocês, que vai dar um salto de qualidade na cidade de Macapá. Para isso, ninguém gosta de falar, né? Mas a restrição aos automóveis, elas têm que acontecer, gente. Muitas cidades sustentáveis alcançaram melhorias para os pedestres, ciclistas e transporte coletivo através de restrições à posse e ao uso de automóvel. Aqui é um tabu, né? Aqui é um tabu falar, olha, tira o estacionamento de tal via. Pronto. Tá? Vem reclamação. Mas vocês acham que é possível você colocar ciclofaixa, aumentar a calçada, sem tirar o estacionamento? Não tem condição, gente. A cidade não tem um espaço ilimitado, né? Não você tem as limitações ali colocadas. Então, mecanismos como sobretaxas no combustível e automóveis, aumento das taxas de estacionamento em áreas centrais, pedágio urbano, que muitas cidades já têm, gente. Londres, se você for, quem já foi para Londres, pode acompanhar. Você cobra praticamente, há um tempo atrás eu estava acompanhando esse valor, é uns R$ 30 para você entrar no centro de Londres de carro, né? Rodízio, a gente já tem rodízio em São Paulo há muitos anos, né? Rodízio de placa, né? Placa par é tal dia, placa ímpar é outro dia. Proibição de circulação. Não, aqui não pode passar caminhão, por exemplo, ou aqui não pode passar. Em São Paulo, a gente tem uns viadutos que são muito próximos de prédios que depois das 11 da noite é fechada a circulação, né? Para não atrapalhar os moradores. Exigências de garagem, né? Olha, vocês acreditam que tem prédios em São Paulo que você tem 6 garagens por apartamento? Penso que é isso. Então, todos esses mecanismos são e foram usados para desestimular o transporte por automóvel, né? Então, nenhuma viagem acontece, gente, se você não sai de um lugar, né, que você está estacionado e vai para outro que você também vai estacionar o seu automóvel, né? Então, trabalhar a questão do estacionamento e essas outras questões de taxas e rodízios e proibições, ela é muito importante para a melhoria da qualidade de vida das cidades, da população como um todo. Então, o transporte público hierarquizado e integrado, né? Algumas metrópoles dispõem de uma ampla e abrangente rede de transporte coletivo com veículos de diversas capacidades, né? Há uma otimização do seu uso, apoiado por um sistema de informação ao usuário. Há uma política e integração tarifária que permite o deslocamento de forma rápida e confortável dos usuários por toda a região com pagamento de uma só tarifa. Nesta rede são contemplados e integrados os pedestres e os ciclistas. Então, quais são as ferramentas, né, para a elaboração de um plano diretor de transporte, trânsito e mobilidade?
um cadastro multifinalitário físico, territorial e ambiental atualizado. Agora, com essas imagens, né, de satélite que foram feitas pelo Exército e tal, você pode aproveitar e você vai criando, né, isso que, por exemplo, a gente está fazendo com o projeto do plano diretor do nosso campus, tem que ser feito com a cidade, né? Cadastrar tudo, né, gente? Cadastrar ponto de ônibus, onde está cada equipamento urbano, cada praça, cada local. Então, criar esse cadastro, né, físico, territorial e ambiental, ele é muito importante para o planejamento, né, do crescimento das cidades. Uma base cartográfica atualizada, né, o que eu falei, além do um sistema de informação geográfica, né, e georreferenciar os pontos, né, e uma equipe multidisciplinar, né, gente? Tem que trabalhar com a equipe multidisciplinar. Isso é muito importante. A visão do sociólogo, a visão do arquiteto, a visão do engenheiro sobre a cidade é o que vai dar riqueza à elaboração de um plano diretor. E aí a gente tem os sistemas de informação geográficas, né? Quais são as pesquisas de trânsito e transporte? Pesquisas volumétricas, pesquisa de acidente, pesquisa de embarque e desembarque, né? Onde cada usuário embarcou e desembarcou. Pesquisa de carregamento, né? Quanto que o ônibus está lotado, quanto que ele está carregado. Pesquisa de origem e destino, onde a pessoa subiu, né? E para onde ela veio da onde e para onde ela vai, né? Ela subiu aqui à frente da Unifap, na rodovia JK, e ela vai lá para a Zona Norte, mas ela vai fazer uma troca de ônibus na Praça da Bandeira. A frequência dos ônibus, né? De quanto em quanto tempo a gente tem um ônibus no horário de pico, à tarde, à noite. Quais são os itinerários dos ônibus? Né? Qual é a localização dos pontos de embarque e desembarque? Né? Onde são os terminais? As linhas alimentadoras, né, caso elas existam, né, que trabalhem para alimentar um sistema troncal de ônibus, né, o volume de usuários, né, e o controle dos horários. E aí a gente tem algumas pesquisas, por exemplo, sobe e desce com e sem senha, né? O objetivo é a obtenção dos dados da movimentação espacial dos passageiros com identificação dos locais de embarque e desembarque. Permite ainda a estimativa da quantidade de passageiros isentos e a evasão. Tem a pesquisa da frequência e ocupação de viagens, né, que o objetivo é identificar os volumes de veículos hora, e de passageiros hora no sistema seletivo, através do registro dos veículos seletivos em operação nos postos de controle e a sua ocupação média. A de origem e destino, né, nos pontos de transferência, cujo objetivo é a complementação da pesquisa sobe e desce com senha para efeito de identificação da matriz de viagem do transporte coletivo. Além disso, pode-se identificar o grau de transferência no município, ou seja, a quantidade de usuários que é obrigado a trocar de linha pagando. Tem a pesquisa de velocidade, né, cujo objetivo é obter a velocidade dos trechos por onde trafegam os veículos, através da subtração sucessiva dos horários anotados, associado à distância entre postos de observação. Tem a pesquisa de imagem e opinião do transporte coletivo, cujo objetivo é a identificação das impressões dos usuários sobre diversos aspectos da prestação do serviço da cidade
e a caracterização de seu perfil e hábitos de transporte. É a pesquisa operacional, né, cujo objetivo é a obtenção dos tempos de deslocamento e do tempo total de passageiros pagantes transportados por viagem em cada uma das linhas da cidade. Tem a contagem de embarques, né, cujo objetivo é para a complementação dos dados da pesquisa operacional. É necessário a realização de contagem de passageiros embarcados nos terminais, quando o município conta com um sistema de integração livre, onde os passageiros embarcados não são computados nas catracas. Caracterização geral do município, a caracterização do sistema de transporte, né? Qual é o sistema viário, qual é o sistema metropolitano, qual é o sistema municipal. Os sistemas de transporte coletivo, os aspectos da oferta, o mercado, a organização do serviço, as características do serviço, a rede de linhas e o carregamento veículo-hora, além de outros. Pesquisa de opinião do transporte coletivo, né? Tem o perfil do usuário, sexo, faixa etária, grau de escolaridade, renda, né? As características da viagem, né? Modos de acesso aos pontos, formas de pagamento, né? E avaliação do serviço, né? Qualidade geral do serviço, tempo de espera, lotação, conservação e limpeza dos veículos, tratamento dos motoristas, de motoristas e cobradores, a situação dos pontos de parada, serviço no final de semana, serviço à noite também muito importante, segurança nas viagens, né? Que é a identificação de problemas no serviço de transporte coletivo. Aí uma cidade qualquer, mas é mais para vocês notarem, né, o que é esse mapa, né, de matriz, origem, destino e o que é essa calibração da rede do transporte coletivo. Então, quanto mais grossas forem as linhas, maior é o número de passageiros que está ocupando as linhas. Aqui, ó, as linhas de desejo, né? E você tem aí embaixo, né? A situação atual. E olha só, vocês podem notar que provavelmente todas as linhas vão para o centro da cidade, né? E aqui é uma mudança, né? Reestruturando o transporte coletivo, né? Você vai ter uma minimização. Você vê que as linhas estão praticamente equilibradas, né? Você reestruturou o transporte coletivo. Bom, a questão ainda da mobilidade urbana sustentável, né? É uma reunião das políticas de transporte e de circulação, integrada com a política de desenvolvimento urbano. Normalmente é uma secretaria de mobilidade, né, que ela já existiu no governo federal. Ela, agora a gente já não tem mais o Ministério das Cidades, a gente tem o Ministério da Infraestrutura, o que é uma pena, porque por muito tempo, quando você coloca as cidades no Ministério da Infraestrutura, você está colocando todos, assim, a gente já viu, né? A maioria das pessoas moram nas cidades, então os interesses dessa população, elas ficam todas misturadas com o interesse, por exemplo, na construção de estradas, da construção de cargas, né, de trem. E quando era o Ministério das Cidades, era focado na cidade, né? Então, o objetivo foi proporcionar o acesso amplo e democrático ao espaço urbano, priorizando os modos de transporte coletivo e não motorizados de forma segura, socialmente inclusiva e sustentável. Então, existir esse órgão federal, ele deve atuar em 3 eixos.
promover a cidadania e a inclusão social por meio da universalização do acesso aos serviços públicos de transporte coletivo e do aumento da mobilidade urbana. Segundo, promover o aperfeiçoamento institucional, regulatório e da gestão no setor. Terceiro, coordenar as ações para a integração das políticas da mobilidade e destas com as demais políticas de desenvolvimento urbano e de proteção ao meio ambiente. Programas estratégicos e as ações da União devem ser integrados com as demais políticas urbanas e visar a atuação do governo federal, estados e municípios para desenvolver e implementar uma política nacional de mobilidade urbana sustentável. Então, muita gente pensa assim, a mobilidade é atribuição do prefeito. Não, mas se ele não tiver recursos, né, e essas políticas de atuação do governo federal, não vai acontecer nada. Se o Estado, né, por exemplo, as regiões metropolitanas é uma atribuição estadual. Se o Estado também não entra nessa discussão dessa política, o município vai ficar sem retaguarda. Em seguida, também deve visar a priorização dos investimentos federais nos modos coletivos e nos meios não motorizados, né? Por exemplo, aqui em Macapá, né? Eu me lembro quando eu cheguei aqui, né, em 2013, fui trabalhar na prefeitura, logo detectamos a necessidade de se criar uma rede uma rede cicloviária, mas nós não conseguimos um financiamento exclusivo para a proposta que nós fizemos de ter uma rede na cidade toda para bicicleta, porque não tinha financiamento para tal, né? Por exemplo, não há um financiamento federal para se construir calçadas. Então, que política é essa que nós temos uma lei que diz que a prioridade na circulação urbana tem que ser a do pedestre, em seguida da bicicleta, né, do transporte coletivo e depois do transporte individual, mas a gente não tem recursos colocados para viabilizar essa política. Não está ainda como diretrizes gerais, né, em relação a promover a cidadania e priorizar os modos coletivos e não motorizados de transporte, né, estimular a participação cidadã, tanto dos movimentos populares quanto da sociedade civil organizada, fomentando o efetivo controle social das políticas públicas de mobilidade. Adianta implantar um sistema maravilhoso se não tiver um acompanhamento, até porque as cidades também, elas mudam, né? Elas vão evoluindo. Então, a sociedade civil é quem tem que acompanhar e poder intervir, além, né, de promover as condições de acessibilidade dos cidadãos aos bens e serviços essenciais, ao trabalho, à moradia, ao lazer. Ainda em diretrizes gerais, né, sobre a importância da política de mobilidade urbana em relação a promover a cidadania e priorizar os modos coletivos e não motorizados de transportes, né, para promover a ampliação da segurança e da qualidade de vida através do aumento da mobilidade e da acessibilidade de todas as pessoas, principalmente das mais carentes ou as que têm mobilidade reduzida. Incentivar a implantação de políticas para as pessoas com restrição de mobilidade, adaptando os sistemas de transporte, considerando-se o princípio de acesso universal à cidade. Apoiar a implantação do Programa Nacional de Paz no Trânsito, né, com a meta de reduzir pelo menos 50% o atual número de mortes. Esse é um grande projeto
da Organização Mundial de Saúde. É um projeto mundial, já era para ter sido na década passada essa redução de 50% do número de mortes, mas não conseguiu viabilizar. Priorizar a circulação, a fluidez e a paz no trânsito dos meios de transporte coletivo e do transporte não motorizado, como forma de se garantir um crescimento urbano sustentável e uma apropriação mais justa e democrática dos espaços públicos. Incentivar a implantação de sistemas estruturais de transporte de grande e média capacidade em corredores próprios, nas cidades de médio e grande porte e nas regiões metropolitanas. Priorizar os investimentos no sistema viário urbano e interurbano, onde houver prioridade aos modos coletivos e não motorizados. Promover a transformação da tarifa em instrumento de inclusão social e distribuição de renda. Incentivar a implantação de sistemas estruturais de transporte de grande e média capacidade em corredores próprios nas cidades de médio e grande porte e nas regiões metropolitanas. Priorizar os investimentos no sistema viário urbano e interurbano, onde houver prioridade aos modos coletivos e não motorizados. Promover a transformação da tarifa em um instrumento de inclusão social e distribuição de renda. Eu acho que eu repeti, me desculpe. Quanto a promover o aperfeiçoamento institucional, regulatório e da gestão do setor. Então, apoiar e induzir o fortalecimento das gestões locais, metropolitanas e regionais dos serviços de transporte. Propor um novo arcabouço institucional mais adequado à gestão de uma política de mobilidade integrando o transporte e o trânsito. Promover a regulamentação do serviço de transporte coletivo com vistas a fortalecer seu caráter de serviço essencial, com vistas a assegurar a universalização do acesso e a realização de licitações públicas e contratos transparentes na prestação de serviço. É muito importante isso, gente. Ter contratos com os transportadores é fundamental para a qualidade do serviço. Aqui em Macapá, nunca foi licitado, né? Os empresários entram na justiça, conseguem prorrogar esse prazo. Aí, para tudo na vida, até para uma casa que você aluga, você assina um contrato para saber quais são as regras, né? Então, esses contratos transparentes, né, eles são fundamentais. Favorecer o financiamento aos estados e municípios que implantarem medidas de redução do automóvel, principalmente nos centros urbanos e corredores de transportes. Apoiar os municípios e estados, nós estamos falando do papel do governo federal, né? Apoiar os municípios e estados na busca de fontes alternativas de custeios ao serviço de transporte coletivo. Agora, na pandemia, a gente verificou em várias cidades, né, como as pessoas não estavam se transportando, os empresários também não estavam colocando os ônibus para rodar. E também não estavam, já que o pagamento é feito via tarifa, também não estavam recebendo, né? Então, muitas cidades a gente está tendo verdadeiros apagões, né, de transporte. Então, esse custeio do serviço, a gente vai discutir em outras aulas. Ele não está correto, né? Por exemplo, na pandemia, a rigor, o que nós teríamos que ter feito, né, nós significam os governos, é você colocar todos os ônibus na rua para você poder ter um número de pessoas transportadas menor, mas com alguma segurança, né? Segurança do distanciamento social, segurança de máscaras, né? Mas se o número de ônibus é reduzido, você não consegue fazer isso, né? E o grande problema está justamente no custeio. Em seguida, apoiar a implantação do Código de Trânsito Brasileiro, sobretudo quanto à impunidade nos crimes de trânsito. A gente já teve algumas análises, né,
E para os crimes de trânsito, só 2% desses crimes são punidos pela justiça, né? Então, gente, por hoje é só. A aula foi um pouco comprida, eu espero que vocês tenham gostado. Então, até a próxima.